Nestas eleições não sou. Boa noite, esta é mais uma edição do Poder Local. A edição de hoje vai ser dedicada a um tema que é o da última Assembleia Municipal de 7 de Fevereiro. O tema é o chômage e a ruptura por parte da Presidente Susana Amador e do Executivo relativamente aos serviços prestados ainda atualmente pelos Serviços Municipalizados de Loures. A Assembleia de 7 de Fevereiro foi tudo aquilo que eu penso que não deve ser uma Assembleia Municipal, tanto da parte do público como da parte da condução dos trabalhos. De qualquer maneira, temos hoje connosco pelo menos um dos participantes dessa Assembleia, Miguel Chara Brasil, que se calhar nesse campo, quem esteve no terreno nos pode adiantar um pouco mais. Nós estivemos em direto e cobrimos as mais de 4 horas que durou aquela Assembleia. Estivemos em direto e levámos a todos os cidadãos a realidade da imagem e do que se passou naquela Assembleia. O tema daquela Assembleia já vinha de Assembleias anteriores, portanto, em que foram suspensas. Há uma série de acontecimentos que, porventura, hoje vão estar aqui em cima da mesa. De qualquer maneira, eu, antes de começarmos o debate, queria dizer mais uma vez, porque por vezes somos questionados sobre isso e por dirigentes políticos, que as pessoas que aqui estão, embora algumas delas possam desempenhar cargos de direção, e o Miguel Chara Brasil é um exemplo, mais uma vez, hoje é a segunda vez que dou o exemplo, sendo Presidente da Comissão Política do CDS, está aqui a título pessoal. Todas as pessoas que aqui estão a título pessoal. Uma estreia renovada do Paulo Gonçalves, que está aqui à minha esquerda, que é um sindicalista, que é do Bloco de Esquerda, militante do Bloco de Esquerda, de Odivelas, mas que mais uma vez também está aqui connosco a título pessoal. Eu vinco muito esta questão porque é importante que lá em casa saibam que as pessoas que aqui estão a título pessoal. Barão das Neves, à minha direita, também está a título pessoal e é um tal independente não filiado. Um de tal independente não filiado. Miguel Chara Brasil é o Presidente da Comissão Política do CDS, como eu disse há pouco, está aqui também convidado a título pessoal. Faltam nesta mesa duas pessoas que provavelmente estarão no próximo Poder Local, na próxima semana. Três. Três? Falta a Fátima, Marco Pina e a Carla. Correto, faltam 3 pessoas. Nós estamos aqui 3, normalmente somos 5, comigo 6. Eu sinto sempre a falta de todos. É A isso. próxima será uma Assembleia. Pois, com mais de 2 há uma manifestação. Uma Assembleia. Ora bem, faltam aqui Fátima Amaral da CDU, Carla Rosinhas do PS e Marco Pina do PSD. Todos eles tinham previamente já feito saber que não poderiam estar presentes por questões pessoais, impossibilidades físicas de conseguirem estar aqui connosco a esta hora, a hora que gravamos este programa. Sem mais delongas, se calhar avançávamos para o programa e avançávamos para os 2 minutos iniciais, que são livres e cada um dos participantes pode usar como muito bem entender. Barão das Neves, boa noite, agradecia que Boa noite, tomasse a palavra. independente de que... Bem, um cumprimento especial ao Paulo Gonçalves, já não vi há algum tempo. Uma saudação também especial aos colegas que não estão cá, à Fátima, à Carla e ao Marco, e para dizer que estão aqui 4 pessoas que nas suas mais variadas funções estiveram na última Assembleia Municipal. Eu e o Paulo estivemos no público, o Miguel é deputado e o António esteve a trabalhar. Também. Tens razão. Agora. Tens razão. Tenho que te apresentar as minhas desculpas. Também estiveste a trabalhar. E trabalhaste bem. Já te fiz esse elogio. E trabalhaste bem. Esforçado. Mas como só tenho 2 minutos, depois a seguir eu respondo-te. Agora eu gostava de falar do Arménio, do Jaime e do Franklin. Começo por falar do Arménio Carlos, e porque isto já foi há alguns tempos, mas é sempre bom a gente recordar. Passou um bocadinho despercebido uma afirmação que o senhor fez, chamando escurinho a uma pessoa que costuma vir a Portugal ao serviço do Fundo Monetário Internacional. É engraçado, eu gostava de ver que se esta afirmação fosse feita por alguém que não fosse de esquerda, que fosse de direita. Gostava de ver o que nomes é que chamavam essa pessoa.
mas daqui parece que passou despercebido, ninguém relevou. Para falar do Jaime Neves, morreu um homem que permite, que se calhar foi um dos que permitiu que nós tivéssemos a liberdade de discutir as nossas ideias a seguir ao 25 de novembro. E para falar do Sr. Franklin Alves, o Sr. Franklin Alves foi designado secretário de Estado. O senhor não está acusado de nada. Tem-se feito aí na imprensa e nos canais da concorrência alguns debates sobre a questão da nomeação. Eu devo dizer que é, no mínimo, eticamente estranho que um homem que esteve ligado ao buraco do PPN tenha sido designado secretário de Estado. O senhor não está acusado de nada, está-me a referir, mas, no mínimo, era de bom tom que o senhor não tivesse sido designado. E nem era preciso que fosse o senhor Primeiro-Ministro a fazê-lo. O que era preciso é que ele tivesse esse bom senso e essa ética pessoal de não aceitar essa designação. Terminei, passaram 2 minutos e 10 segundos. Agora também é cronometrista. Tenho aqui um relógio novo. Comprou um relógio novo? Não, foi-me oferecido pela minha neta. Ok. Chara Brasil, boa noite. Boa noite a todos, cumprimento todos os que estão a vir em casa, cumprimento o Paulo Gonçalves, que é a primeira vez que estou com ele nestes debates. Queria, uns 2 minutos, aproveitar para falar numa notícia que não havíamos há 598 anos, que foi o Papa ter resignado ao lugar que tinha. Não é uma notícia comum, já não havíamos há 598 anos. O último que tinha sido o Papa Gregório II em 1415. E acho que é de salientar, porque não deve ter sido para ele uma decisão fácil, porque em 600 anos não houve nenhum que o tivesse feito, ter tido a lucidez de se retirar e dar lugar a outro. Não sei bem quais as causas, mas acho que é de louvar essa lucidez. É um Papa que não teve popularidade nem protagonismo de João Paulo II, mas penso que foi um Papa que, intelectualmente muito evoluído, um estudioso e que tocou em alguns assuntos muito importantes neste pontificado. E, portanto, queria salientar esta clarividência deste Papa. Aliás, marcou todo o seu pontificado. Depois, queria vir aqui ao meu Sporting, que continua... Agora deu uma alegria, porque realmente abre-se a porta para a saída desta trupe que conduzia aos destinos do Sporting e que os conduziu até onde é possível, onde toda a gente vê, e espero que seja possível ainda levantar o Sporting e que se consiga arranjar uma direção séria e capaz de resolver os inúmeros problemas que o Sporting tem. Tu agora assustaste-me. Pensei que a alegria era só por ter perdido 1-0. Tu agora assustaste-me, mas não pensei que era só por isso. Antes de passar aqui ao Paulo... O Sporting é como o Beckham. Vamos ter uma vitória em casa. Antes de passar aqui ao Paulo, aproveitava um bocado a boleia daquilo que o Chara Brasil disse agora, sobre a resignação do Papa, e já que o Marco Pina aqui não está, dou a palavra ao Marco Pina quando ele diz que se calhar era um bom exemplo a seguir por certas pessoas que ocupam certos cargos de poder, e o Marco Pina não está, fica a frase do Marco Pina. Paulo? Que pelo menos para isso o Papa te sirva de exemplo. Para tu poderes ter essa afirmação. Eu estou admiradíssimo. Prefaziar o Papa era uma coisa que eu estava longe de te ouvir. O António Tavares citando o Papa. Eu às vezes não quero ter protagonismo, mas eles querem que eu tenha. Eu estou admiradíssimo. Este programa está... Não tem nada a ver com Não, mas é o Marco Pina. Esta afirmação é do Marco Pina, não é? Mas o meu amigo mesmo assim. Estou admiradíssimo. Muito católico. Estou admiradíssimo. Muito beato. É como as nossas assembleias municipais. Estou admiradíssimo. Bem, Paulo Gonçalves, boa noite. Pelo menos os teus 2 minutos. Não é difícil ser mais pacífico. Boa noite aos nossos teleouvintes e boa noite ao meu amigo Chara Brasil e ao Barão das Neves. Há muito tempo já não estamos juntos nestes debates. Nos 2 minutos, lembrar, porque é importante, a manifestação do dia 16 da CGTP. É mais um dia de luta dos trabalhadores. 16 de fevereiro. De fevereiro. É mais um dia que temos que ir para a rua, mostrar o nosso descontentamento contra as políticas nacionais
que este governo e o antecessor impuseram aos portugueses, a Troika Nacional e a Troika Internacional, e, portanto, é mais um dia marcante na história deste povo, até porque a gente ouve que isto vai mudar. Aliás, os políticos hoje deviam ser punidos pelas mentiras que dizem quando fazem as campanhas, porque depois, quando tomam o poder ou quando estão a governar, têm oposições completamente opostas àquilo que dizem. Outra questão que também é importante, até porque o Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal apresentou um protesto de repúdio à nomeação de Franklin Alves, mas a nomeação de Franklin Alves só acontece neste país, porque se fosse num país de Estado de Direito, jamais Franklin Alves, se fosse numa Suécia ou num país nórdico, seria nomeado secretário de Estado, como foi. Mas como isto aqui vale tudo, nós temos os casos que temos, já para não falar do Freeport e outros, em que a política, os políticos nacionais estão como estão, podem fazer tudo e mais alguma coisa, e, portanto, temos que continuar assim, temos que continuar a forçar que haja uma política decente da esquerda à direita, porque há pessoas que se sentem em todos os quadrantes, mas são estas pessoas que estão na política, que dão nome à política, mas são estas que continuam a governar, e infelizmente também há aqueles que continuam a apoiar este tipo de políticas, é porque têm interesse nelas. Findaste? Findei. Eu sou, não preciso de 2 minutos. Ok. Vamos então dar início ao debate propriamente dito. Eu vejo que o Barão das Neves ainda está a tomar notas. Não. Passava ao... Não passa, não. Não, passo ao Chara Brasil e depois passo-lhe a palavra a ti. Não, mas isso assim, tira-me o protagonismo todo. Que eu, então, faça favor os seus 4 minutos. Estava a brincar, mas se quisesse passar, está à vontade. Não, eu sobre a questão que nos traz aqui hoje, que é a questão da Assembleia... 7 de Fevereiro. 7 de Fevereiro. Há aqui 3 ou 4 questões que são importantes. A primeira, a realização da própria Assembleia. Ela realiza-se depois de haver 2 adiamentos. Essa é uma questão. A outra questão é a questão porque é que há Assembleia. Portanto, a questão da privatização, chamemos-lhe assim, das águas em Odivelas. E, portanto, estas questões são importantes analisar. E é importante analisar, e eu vou começar por analisar fazendo aqui rapidamente um historial deste processo. Quando se dá a criação do município de Odivelas, nunca, desde a Comissão Instaladora até à atual doutora Susana Amador, nunca Odivelas e Loures chegaram a acordo para partirem os serviços municipalizados ou para Odivelas ter uma presença. Chegou a designar 2 administradores para os serviços municipalizados, mas não é verdade aquilo que o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Loures diz numa entrevista que dá a esta estação. Não é verdade quando diz que Odivelas sempre teve lá um representante. O Sr. Presidente sabe muito bem, o Sr. Presidente Carlos Teixeira sabe muito bem que o Sr. João Breia só lá ficou porque ele está lá, porque o Sr. Carlos Teixeira fez questão que ele lá ficasse. Ele perdeu o apoio, inclusivamente, da Câmara Municipal e de Odivelas e continua lá. Inclusivamente, segundo parece, até mudou do Partido Socialista de Odivelas para o Partido Socialista de Loures para lá continuar. E, portanto, todo este processo é um processo que nasce inquinado, nasce mal, nasce inclusivamente com alguma responsabilidade de um senhor na altura que era Ministro do Ambiente, o senhor Engenheiro José Sócrates, tem a sua cota parte de responsabilidade nestas questões, é preciso recordá-lo. E parece que só agora, com a posição tomada pela Câmara Municipal de Odivelas, é que se lembraram que os serviços municipalizados eram muito importantes, que se tinham que fazer aqui uma série determinada número de fatores. Eu lembro que esta é uma questão que eu disse logo de início, porque a outra questão é se realmente deve ou não ser feito da forma como está a ser feito. Só agora a Assembleia Municipal, pelo menos que eu tivesse tomado nota nos últimos 5 anos, nunca vi a Assembleia Municipal de Loures preocupada com diálogos, nunca vi o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Loures preocupado com diálogos, nunca vi o sindicato preocupado com diálogos, nunca vi um conjunto de pessoas preocupadas com diálogos. Nunca vi, inclusivamente, Odivelas ser ouvida quando se levantavam as taxas todos os anos, sem sequer as pessoas deste lado serem ouvidas. E, portanto, eu acho que aqui é preciso recordar aqui algumas memórias, como é que as coisas vieram a ser feitas há uns tempos para cá. Este é o primeiro aspecto que me parece importante.
O segundo aspecto, e depois terá novos desenvolvimentos na minha segunda intervenção, o segundo aspecto tem a ver com o funcionamento da própria Assembleia Municipal. Graças a Deus a Deus e às imagens. Agora é a minha Foi vez mais de às fazer, imagens. Agora é a minha vez de fazer o contrabalanço aqui ao António Tavares. Foi possível ver que aquilo não teve nada, em alguns casos, não teve nada da Assembleia Municipal. Quando nas imagens são visíveis intervenções de deputados antes da própria Assembleia começar, antes do próprio Presidente da Assembleia Municipal começar, houve deputados que foram ao microfone fazer intervenções. Eu pergunto, onde está a democracia numa casa destas? Segundo, pelas imagens, é possível ver que havia ameaças entre o público. Havia pessoas, só porque estavam em maioria, que estavam a fazer ameaças físicas a pessoas que pura e simplesmente não concordavam com aquela gente que ali estava, em grande maioria. E, portanto, assim não estão reunidas condições para se fazer assembleias municipais. Mas o mais engraçado é que depois marca-se uma assembleia municipal para o pavilhão multiusos. E, desculpem? Susana Amadora. Não é multiusos. Não mudaram de nome ainda? Eu pensei que aquilo até fosse outra... Pensei que é multiusos. Então, se é o pavilhão Susana Amadora, não sabia. Marca-se para o pavilhão... Que ia mudar, não sei se vai mudar. Mas não. Então, para mim, é o pavilhão multiusos. Coloca-se a Assembleia Municipal a um canto, quer dizer, as pessoas todas que quiseram assistir, se chegassem mais tarde, estavam completamente no sítio contrário, e depois com intervenções, quer dizer, da próprio público, que não fazem sentido absolutamente nenhum. Portanto, eu acho que nós queremos que as entidades funcionem, temos que respeitar estas mesmas entidades, e quando lá vamos, temos que saber o que é que lá estamos a fazer. Não podemos entrar dentro de uma Assembleia Municipal. Eu estou à vontade para dizer isto, porque como estou farto aqui, há uma série de anos, é porque eu estava a ver se tinha aqui os primeiros anos em que vim aqui a estes debates, mas já lá vão uns anitos. E desde sempre defendo aqui que a intervenção do público devia de ser dada prioridade em relação à questão de defendermos o passarinho na autoestrada que vai para o Algarve ou a intervenção da NATO no Irão. Para mim estão as questões primeiras, questões da população. E, portanto, estou muito à vontade para dizer isto. Agora, não posso admitir é que a população impeça o normal funcionamento de uma Assembleia Municipal. Barão das Neves, está na garantia o relógio, não está? 4 minutos. Tem que ir lá até saber disso, que isso não está grande coisa. Miguel Jara Brasil, a Assembleia, o Miguel Jara Brasil foi um dos intervenientes, e aquela última intervenção estava a ver que não o conseguia fazer. Foi preciso algum engenho e alguma persistência. Sem persistência nada se consegue. Eu queria dividir, para além de uma pequena introdução sobre esta questão, que é a questão de Odivela estar mal servida, e toda a gente saber que Odivela está mal servida, sobretudo no que se refere ao abastecimento de água, embora se note mais o lixo, porque ele fica na rua quando há greves, mas sobretudo, penso eu, que ao abastecimento de água, eu queria dividir esta questão em 4 pontos. A forma como todo este processo se desenrolou nestes últimos dias, a própria da questão, a forma como se está a tentar fazer a denúncia, ou se quer fazer a denúncia do contrato e depois concessionar a privados, o porquê, e depois as consequências da decisão que se tomou, ou as consequências que podem advir da decisão que se tomou. Primeiro, toda a forma, começando pelo primeiro, como todo este processo se desenrolou, é, quanto a mim, uma verdadeira vergonha. Note-se que houve uma reunião de Câmara uma quinta-feira, uma quarta-feira, os documentos para a Assembleia Municipal ficaram prontos a uma sexta-feira e eu só recebi na segunda-feira, e a primeira Assembleia Municipal é na terça-feira. Portanto, não há condições para nenhum grupo de deputados de uma segunda-feira para uma terça-feira estudar todo este processo. E o processo era muito extenso, havia muitos documentos. E, portanto, havia muitos documentos. Extensos, centenas de páginas. Havia muitos documentos, e mesmo que não houvesse muitas centenas de páginas, mas era impensável. Eu penso que é um processo que requer uma certa preparação, claro,
um certo debate mesmo entre colegas do mesmo partido, ou até com colegas de outro partido. Eu posso dar outro exemplo. Estes processos costumam ir às comissões das Assembleias Municipais e não foi a nenhuma, e portanto foi tudo maltratado. Este processo foi todo mal conduzido. A forma como se marcaram Assembleias Municipais acima das Assembleias Municipais, atropelando tudo e todos. Eu lembro que para marcar uma delas, marcaram uma reunião às 9 da manhã, eu saí daqui, recebi o telefone a dizer que já não era às 9 da manhã, era às 6h30, e depois eu cheguei às 7h15, não tinham chegado o Sr. Presidente da Assembleia Municipal à dita reunião, portanto já tinha estragado a minha manhã. Voltei às 7h15, fui-me embora e a reunião não tinha começado e começou às 7h15 ou às 7h20 e, portanto, com 3/4 de hora de atraso. E houve a Assembleia Municipal na mesma. Depois tivemos a questão da terça-feira, da primeira e segunda Assembleia Municipal, que tivemos uma reunião de Comissão de Líderes na segunda-feira, ninguém nos pôs questões sobre segurança, sobre nada, e que na terça-feira, quando eu chego à Assembleia Municipal, está a câmara fechada. E aí também não houve um problema com a hora? Foi marcada por uma hora não, e depois foi da primeira. E também houve problemas de 29? Não, foi para a primeira, esse problema da hora. Portanto, foi tudo mal tratado. Mas depois, quer dizer, tenho uma reunião na segunda-feira de Comissão de Líderes, onde estão representadas as forças políticas todas, e quando chega, ninguém levanta questões de segurança, e quando chegamos terça-feira, somos surpreendidos com o aparato policial de todo o tamanho e com a câmara fechada. E, portanto, eu acho que toda esta, e tudo à pressa e tudo a correr, portanto, toda a forma como este processo foi conduzido é uma verdadeira vergonha. E depois chegar ao fim da terceira Assembleia Municipal, e eu acho que as pessoas, se calhar, ainda não perceberam, o ponto fulcral da questão não foi discutido. Ou seja, a denúncia ao contrato para o abastecimento de água não foi, eu não sei se as pessoas em casa perceberam, não foi discutido. Porque discutiu-se o PAOD, aprovou-se a ata, leu-se umas declarações de votos, e quando se entra para o ponto fulcral da questão, que era o ponto 3, o PS requer votação imediata, PS e o PSD. PS e PSD, peço desculpa, requer votação imediata à votação, sim. E suspende a discussão. E vai-se discutir um ponto desta natureza, concordemos ou não com o ponto, sem discussão. E sabendo eu que a Assembleia foi muito quente, foi tensa, e percebe-se sobretudo pela parte dos trabalhadores, e eu não concordando com alguns dos comportamentos, claro que nem me revejo em alguns dos comportamentos, a Câmara, o PS e o PSD não permitirem a discussão deste ponto, eu acho que é uma falta de cultura democrática, acho que é uma vergonha, acho que é inconcebível, acho que é inadmissível, e acho que Odivelas e os odivelenses merecem muito mais. Muito mais. E fico só pela forma e depois vou à questão, ao porquê e às consequências. Ao conteúdo. Paulo Gonçalves, os 4 minutos da tua primeira intervenção. Faz favor. Nestes 4 minutos não vou dizer muito, vou dizer aquilo que é essencial, porque isto depois vais ter mais intervenções. Quem assistiu, quem foi assistir às várias sobre este tema, sobre o que era importante, não se discutiu, que era a concessão, privatização ou alienação, aquilo que fosse da água. Mas, para o Bloco de Esquerda, e para mim pessoalmente, há aqui uma questão que é fundamental. A concessão ou privatização da água é o ato mais criminoso que pode haver na humanidade. A água é de todos. Não há donos da água. Do petróleo ainda vai havendo. Agora, da água não pode haver donos. E isto é fundamental. Até porque o PS de Odivelas não se entende com o PS de Loures e é normal. Também não se entende com o PS Nacional, também é normal. Fiquei a saber que o PS de Odivelas e o PSD é o ataque mais radical da direita. Eu não sabia que o PS de Odivelas era da direita. Isto são palavras de António José Seguro, que eu vou frisar. Privatizar é o ataque mais brutal da direita mais radical. Defende António José Seguro. Isto foi uma frase dele. Ora, sendo ele o líder do PS, o PS de Odivelas não está de acordo com o PS Nacional. Mas isto já há muito que eles não se entendem. Portanto, é esta a conclusão que se pode chegar, a que este PS não se entende. Já vem há 14 anos. É claro que agora o Carlos Teixeira de Loures
Diz que até estava disposto ao diálogo e tudo isto porque, vamos lá ver, ele também tem a criança nas mãos, que são 450 trabalhadores, tem ali o SEMAS, não sabe o que é que há de fazer aquilo. Paulo Gonçalves, deixa-me só interromper-te. É preciso ter em conta que a atual Presidente da Câmara de Odivelas faz parte da direção do PS Nacional. Ele sabe o que faz. Faz parte da direção nacional. Estou a perguntar se ela se lembra que faz. Não é uma mera militante. Mas a questão é esta. Como eles não têm direção, e o António José Seguro sabe que ela faz parte. É que esse aqui é o problema dentro do PS. É que eles não conversam, se calhar, uns com os outros e não se entendem. Por isso é que chegamos a esta conclusão. E por isso é que não se discute os temas que são fundamentais para as populações. É preciso, quando isto for privatizado, ou qual seja a empresa que assumir esta responsabilidade, a água vai ficar mais cara a partir dessa altura. Portanto, mas tu achas que a concessão a 30 anos é uma privatização? Isso é um atado criminoso. Seja qual o partido vier para a Câmara Municipal, tem que apanhar com isto nos braços. Nenhuma concessão devia ter mais do que o tempo do mandato daquela gestão, que são 4 anos. Mas eles aí defendem que é necessário um grande investimento. São 7 mandatos. Se cumprirem os 4 anos, estamos a falar de 7 mandatos. Isso é imoral. É imoral porque qualquer partido, seja ele da esquerda ou da direita, que vá agora ficar na Câmara Municipal, não tem que ficar com os erros cometidos pela variação anterior. Isto é normal. Normalmente ficam, porque, quer dizer, eu chego à conclusão que é tudo farinha do mesmo saco, é tudo feijão. Um é catarino, até feijão branco, até feijão vermelho. Mas o que é que tu dizes ao argumento quando eles dizem que, sendo necessário um investimento de cerca de 90 milhões, essa concessão a 4 anos não era sustentada? Quer dizer, porque quem vai fazer ali o... Sim. É mais? Não sei. 90 milhões, não sei se é 90 milhões. Onde é que isso está fundamentado? Isto são os números que se diz, não é? Não sei se é 90 milhões. Que fundamenta isso? Pode ser que são 200 milhões. Pois. Mas, por exemplo, quando quem gasta num estudo técnico 140 mil euros também. A questão também é qual é a tecnologia que vão depois usar. O estudo técnico deu nisto. É a falta de discussão do tema. Já não falar no pavilhão. E para não falhar também no pavilhão, sou da Amador, não é? O pavilhão pagava a reestruturação dos canasteiros. Mas também tendo ao Paulo da tecnologia que se vai usar na recuperação da tecnologia. A tecnologia pode ser pública. Eu não digo é o investimento. O investimento depende da tecnologia. Faça-se um investimento público e não privado. Sim, sim. É isso que eu defendo. Eu, enquanto cidadão, defendo uma água barata. E quando isto passa para privados, ainda não há nenhuma em qualquer setor, quando foi o privado a agarrar que as coisas ficassem mais baratas, digam-me uma, ou a liberalização do mercado, não há nenhuma. Em Portugal, pelo menos, não há nenhuma. Assim, à primeira vista, que eu me lembro. Houve um benefício, foi o BPN, que quem investiu lá o dinheiro como o nosso Presidente da República ainda recebeu mais algum, mas pronto, isto foi uma troca de favores, mas isto são questões. A única coisa que eu percebi que uma nacionalização trouxe dinheiro a meia dúzia de pessoas, mas não é disso que estamos a falar. Estamos a falar de um bem essencial para uma população. Mas em primeira mão, e que vai ser entregue amanhã na reunião de líderes, se não estou enganado, amanhã a reunião de líderes na Assembleia Municipal, a reunião de líderes, para a próxima reunião, vai ser entregue pelo Bloco de Esquerda uma proposta de liberalização da realização de um referendo local relativamente à concessão e exploração de gestão de sistemas de distribuição de água para o consumo público e recolha de efluentes no município de Odivelas. Porque a luta desta situação e deste problema não termina nesta Assembleia Municipal. Vai continuar, e há outras formas. É uma forma de mostrar, e das pessoas que estão contra esta situação, e foi na última Assembleia, houve 2 partidos que não votaram, que nem votaram nem contra, nem a favor, abandonaram a reunião, mas houve quem votou contra, e há aqueles que votaram a favor. E o Bloco de Esquerda. E houve abstenções também, sim. Mas aqui deve ser transmitida e dada a possibilidade aos cidadãos e às cidadãs de serem eles a decidirem se querem uma água privatizada, se querem uma água pública. Tão simples quanto isso. Acho que, enquanto eleitos, as pessoas devem devolver ao povo a responsabilidade se querem ou não, depois de ser bem explicado. E acho que, se calhar, numa Assembleia ordinária ou extraordinária, explicar este ponto 3, se calhar devíamos voltar a esta discussão e explicar os motivos. Eu sei os motivos, porque aqui esta variação não quer continuar com o SEMAS, porque é que Carlos Teixeira durante 14 anos foi intransigente com esta situação, mas isso é preciso explicar às pessoas, e essa explicação até hoje, 14 anos depois, continua sem ser dada, e quem sabe é quem está lá dentro. A população cá fora não sabe.
Eu já há pouco o Barão das Neves também salientou isso, mas eu quero dizer que temos gravado declarações do Presidente Carlos Teixeira já há muito tempo, em que ele colocava como ponto de partida a partilha. Portanto, sem partilha não havia... Mas na ordem dos 40-60. Não, mas nem sequer isso eu estou a dizer. O ponto de partida é sempre nos 40-60. E, certo, portanto, convém ver que essa percentagem não é a mais correta. Até em termos de área geográfica, o que representa a área geográfica do município de Odivelas e o que representa a área geográfica do município de Loures. Portanto, essa percentagem não parece... Mas o que eu queria dizer é que o Presidente Carlos Teixeira... E população. O que eu queria dizer há pouco é que o Presidente Carlos Teixeira e mesmo o SETAL já anteriormente se manifestaram relativamente a este problema. Não é a primeira vez, e a abertura que o Presidente Carlos Teixeira teve agora já teve antes. O problema é que ele coloca sempre a partilha à frente. Antes de qualquer coisa, vamos resolver a partilha. Ele nunca tinha colocado as questões conforme as colocou agora. Ele já colocou muitas vezes a questão, nunca a colocou na questão da criação de uma empresa intermunicipal. Portanto, aí é que é municipal, não. Pronto. Então vamos lá aqui concretizar muito bem. Eu, aliás, faço minhas as palavras do Paulo Gonçalves. Ele agora está com o menino nos braços, porque tem ali... que isso é que eu tenho pena. Que são 400 pessoas que não têm nada a ver com isto e que até foram esquecidas e que agora estão a ser até aproveitadas para alguma pré-campanha que para aí anda. E, portanto, é preciso que as pessoas também tenham consciência disso. Mas agora também há uma nova realidade. A Câmara de Loures tem que integrar os trabalhadores do SEMAR. Muito bem. Essa nova realidade também vai fazer pesar. Mais uma vez, está com o menino nos braços. Ponto. E os vereadores por isso é que ele está um bocadinho atrapalhado. Por isso é que ele está um bocadinho atrapalhado. Mas vamos a números. Os administradores. Quando se fala que a água é mais cara aqui ao ser os vereadores. Eu sei. Também tiveram que sair. Tiveram que agora só têm 3 administradores. E o também há alterações. E o senhor Presidente da Câmara é o senhor Presidente do Conselho de Administração. Essas coisas todas. Mas depois até podíamos contar mais histórias da Cimtejo. Bem, histórias, novelas mexicanas. E já tem uma avenida. Mas vamos a números, que eu acho que é importante. Quando nós falamos aqui também da questão da água, eu ouvi muito falar da questão da água. O que é que eu fiz? Fui buscar faturas de Loures, de Lisboa, de Cascais, de Montijo, de Almada, Vila Franca de Xira, Sintra, Oeiras Amadora, Mafra, que é privatizado, e Salvaterra de Magos. Para quê? Para ir buscar exemplos de diversos quadrantes políticos. Salvaterra de Magos é uma câmara do Bloco de Esquerda. E temos Ponte Lima. Eu estou a falar aqui na área da Grande Lisboa. Mas a água é canalizada em Ponte Lima, é? Essa é pior. Em Salvaterra? Mas olha... mas não é canalizada? Para o ano trago um exemplo de Viana do Castelo. Está bem. Para o ano trago um exemplo de Viana do Castelo. Vocês vão ter a Câmara de Viana do Castelo e, portanto, eu para o ano trago a Câmara de Viana do Castelo. E é engraçado que fazer este exercício, que é um exercício simples de uma folha de Excel, como dizia no outro dia outro senhor, e indo só aqui ao exemplo do primeiro escalão de água, o primeiro escalão de água que vai até aos 5 metros cúbicos, se eu não estou em erro, e estes debates são ótimos para a gente ganhar conhecimento, em Lisboa tem um preço de 19,29 cêntimos, que é o valor mais barato que eu encontrei em Lisboa, comparados com os novos valores, por exemplo, de Loures, que são 51 cêntimos, 513 cêntimos, digamos assim. Portanto, vejam a disparidade que existe aqui. Mas o mais engraçado é que a água é mais cara em Salvaterra de Magos, onde tem um custo de 0,65. Salvaterra de Magos... Mas é canalizada. Pois deve ser. Salvaterra de Magos é servida por uma empresa que se chama Águas do Ribatejo, constituída em 2009 e que serve as câmaras municipais de Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca, Cruz e Salvaterra de Magos. É privada? Foi constituída intermunicipal, constituída por estas câmaras municipais e onde a água é mais cara, Paulo. Esta aqui é a grande realidade. E é uma câmara, como sabe, da responsabilidade do... Mas dentro de câmaras da CDU, nós temos disparidade de valores. Grandes disparidades de valores. E, portanto, eu acho que era engraçado nós olharmos para aqui. Porque, por exemplo, entre a Almada, onde a água é relativamente barata, 0,38, Montijo, 0,35, comparado com a água de Loures, que é quase 0,51. Portanto, vejam esta disparidade que existe aqui nos valores da água. É importante nós olharmos para aqui.
e chegamos a Sobral de Montagraça, onde é, por exemplo, 0,52. Isso é só água. Estamos a falar só do primeiro escalão de água. Porque, em alguns casos, conforme eu vi algumas pessoas que fizeram, eu não faço, em alguns casos está aqui cópias das faturas. Eu arranjei as faturinhas todas. Estão aqui todas. Sim. Se o meu amigo quiser ver, eu empresto-me. Há alguns casos onde não há taxas adicionais e noutras onde não há taxas adicionais. Portanto, nós não podemos comparar aquilo que não é comparável. Não. Só podemos comparar. Fazer isso? Acho que houve um senhor vereador que fez isso lá numa... Miguel. A mim, toda a gente, mesmo quando eu não gosto das pessoas, não é o caso, porque eu não tenho nada contra o vereador Budião, mas foi acusado de ter comprado faturas que não eram comparáveis. E eu acho que este exercício é importante quando nós andamos aqui a dizer que a água é mais cara. É cara realmente. Eu acho que a água, por exemplo, é cara em Mafra. É uma empresa municipal, chama-se Voile, está aqui, e tem um custo, por exemplo, de quase 60 cêntimos, é mais caro que em Loures. Mas depois existem outros exemplos e, portanto, temos que ter algum cuidado quando fazemos aqui algumas afirmações neste sentido. Agora, eu gostaria de voltar à parte dos trabalhadores. Eu vou em 3 minutos e 30 segundos. Eu gostaria de voltar à parte dos trabalhadores porque isto é que me preocupa neste processo todo. Como de forma há bocado, aqui o Miguel dizia, é um processo que não pode ser conduzido desta forma. Eu, que até sou um defensor de privatizações de alguns serviços, agora não posso concordar da maneira como este processo foi conduzido. Nós temos que ponderar estas situações, temos que as discutir. Quando nós pomos um orçamento participativo à discussão durante 15 dias, não pomos um assunto desta natureza à discussão. Andamos a brincar com coisas sérias. Mas também defendo o referendo aqui local. Defende o quê? Se defende a auscultação popular... As pessoas não foram ouvidas para a criação do município? Nem para entrar na CE. As pessoas não foram ouvidas para integrar a Comunidade Económica Europeia? Agora Portanto, não deve ser? Mas espera, eu vou ser ouvido e Odivelas deve privatizar ou não, e o Governo, no mês que vem, vai privatizar as águas de Portugal? Estamos a brincar ou quê? Então o que é que acha que se deve fazer? O que se deve fazer é uma discussão séria. E como é que se faz essa discussão séria? Pondo à discussão na Assembleia Municipal. Há aqui questões legais. Quando as pessoas falam. Há aqui questões legais. Essa é que é a grande questão. Porque eu não posso concordar que não haja, no mínimo, discussão sobre esta matéria. Tem que haver. As pessoas têm... Agora, as pessoas... Mas acha que os deputados municipais, per si, deviam tomar posições e deviam estudar, se calhar, mais o caderno? Os vários cadernos, com informações. O que é que está a querer dizer com isso? Eu aconselho os deputados municipais a irem a uma entidade que chama-se Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos. Tem lá um pequeno coisa que se chama História. Está aqui. Porque não basta o blá blá blá. Eu, quando venho para aqui, no mínimo, porque eu não percebo nada de água. A única coisa que eu percebo de água é que tomo bem todos os dias. E que a água é um bem essencial para eu beber. Agora, quando não sei, leio. Mas isso é uma crítica aos deputados municipais que decidiram sem saber? A grande maioria, vamos lá ver, eu estou farto de dizer isso aqui. Eu qualquer dia levo um tarião, já fui ameaçado diversas vezes, qualquer dia levo mesmo um tarião. Mas depois vocês vão me entrevistar lá ao Hospital Beatriz Ângelo, que é, as pessoas estão lá, a grande maioria das pessoas vota contra, se vier uma proposta, eu aliás dei os parabéns ao Miguel. Eu dei os parabéns ao Miguel, publicamente. Escrevi Miguel lá. Brasil. Pois, Miguel, é porque nós somos amigos e eu peço desculpa ao deputado Miguel. Não, é que há outros líderes que também são Miguel. Ao senhor deputado Miguel Xarabasil. Eu dei-lhe os parabéns. Muito obrigado. Porquê? Porque conseguiu congregar um conjunto de vontades que é raro acontecer em histórias da Assembleia Municipal. Quando é que o meu amigo vê, por exemplo, o Bloco de Esquerda e a CDU aliarem-se a vontades do CDS? Miguel, quantas vezes é que isso aconteceu? Em Odivelas, só em Odivelas. Isso não, já tem acontecido. Mas Odivelas é um caso. Nós somos o melhor conceito de Portugal, Portugal é o melhor país do mundo e, portanto, não tenha a menor dúvida. Agora, a grande maioria dos deputados vota, está lá em cima, o cordel, eles têm um cordel atado ao braço e quando é para votar a favor, puxam o cordel e fazem assim. Estão à espera que a primeira bancada vote. No caso do Bloco de Esquerda, não, que o Zé está lá sozinho. Mas, portanto, estão à espera que a parte da frente vote para depois levantarem o braço. Essa é que é a grande realidade. Pela primeira vez, houve pessoas dentro de um partido que está, também dentro da Câmara, o caso do PSD. Tem um acordo? Estão com... Não,
tem o acordo, não, está na E tem gestão da Câmara. vereadores. E tem vereadores. Tem vereadores com pelouros atribuídos. Houve pessoas que votaram contra. Houve pessoas que saíram da sala. Abstiveram-se. Está bem, não votaram contra. Peço desculpa. Podemos voltar isso atrás? Não. Podemos. Houve pessoas que não votaram da mesma forma que o partido votou. E isso é raro. Muito raro. É. Vamos passar agora ao Miguel Sara Brasil. Miguel Sara Brasil. Eu queria aqui, tendo há bocado falado da forma como isto tudo se processou e propus, tanto na primeira reunião da Assembleia Municipal como na segunda, que fosse retirado o ponto, que fosse retirada a questão, para nós podermos estudar. E houve propostas feitas em conjunto pelo CDS, MPT, Bloco de Esquerda e PCP para que se fosse retirado o ponto e, portanto, pela forma, na última também pela não, nas duas, na primeira e na segunda não chegou a haver e na terceira certo. também houve. E, portanto, pedimos para retirar o ponto. Eu acho que houve aqui outro problema. Eu acho que o ponto primeiro a ser discutido devia ser a denúncia e depois é que se fazia o ponto a seguir, que era o concurso público de concessão. Porque não vale a pena fazer um concurso público de concessão antes de se fazer a denúncia. Ora bem, e eu não estou aqui sequer, embora possa estar subjacente a esta questão, a falar da questão da privatização ou não das águas. O que eu tinha para discutir na minha mão era a denúncia de um contrato. Ok? E, portanto, o que eu estava a votar não era a privatização, mas era a denúncia de um contrato. Ok? Pronto, e isto que fique claro para que não haja confusões. E nós temos que saber o que é que estamos a votar. E, objetivamente, o que nós estávamos a votar era a denúncia de um contrato. E esta denúncia do contrato é que é grave. Ou, não quer dizer que a privatização também não seja. Mas, neste momento, esta denúncia do contrato é grave. E é grave por várias razões. Como é que nós... O SEMAS, bem ou mal, tem um património. Tem carros, tem equipamentos, tem instalações, tem laboratórios, tem trabalhadores, tem know-how, tem experiência, tem conhecimento. E tem clientes. E tem um volume de clientes. Isto tem valor. Isto tem um valor. Não sei quanto é, mas tem um valor. E para fazer esta denúncia, tem que haver... Como é que se faz? Como é que se divide isto tudo? Como é que se divide isto tudo? Como é que eu vou dividir na percentagem mais 60-40, mais 50-50? Neste momento não me interessa. Como é que eu vou dividir equipamentos? Um carro que se complementa com outro, portanto ficou o carro que recolhe o lixo, mas não ficou com o carro que despeja o lixo, por exemplo. Como é que eu fico com carros e não fico com contentores, ou fico com contentores de lixo e não fico com carros? Como é que eu divido canos? Como é que eu divido os contadores da água que estão em casa das pessoas, porque os contadores não são das pessoas, são da companhia? Como é que eu divido pessoas, trabalhadores? Este é meu, este é teu, este é meu, este é teu, como jogávamos à bola quando éramos meninos. Pim, pam, pum. Este é meu, este é teu, este joga avançado e aquele joga à defesa. Como é que dividimos um laboratório ao meio? Eu gostava de saber. Complicado. E gostava de saber como é que gerimos um passivo que pode vir. Sim. E pergunto eu, se aquele bolo todo junto não vale mais. É porque assim, eu posso trocar 1000 euros, ou 500 euros, ou 100 euros, eu posso dizer, Barão, fazes-me um favor, trocas uma nota de 100 euros e tu dás-me em várias moedas, em notas de 10 e eu consigo ficar com 140. 10 notas de 10. Bem, mas eu posso, e aí o dinheiro até se consegue dividir, mas eu posso rasgar uma nota com uma percentagem de 60-40 e vou ali ao meu amigo Paulo Gonçalves dar-lhe a parte dos 60% da nota e pedir-lhe 1 euro, eu tenho a certeza que ele nem 1 euro me dá, porque 60% da nota não vale 1 euro. E o que está a fazer nesta partilha é exatamente isto, é em primeiro lugar a desvalorizar tudo isto. Bem, mas se esta partilha já é difícil de fazer em consenso, eu imagino como é que se vai fazer uma partilha destas em litígio. Não é muito difícil de calcular, de imaginar. Imaginemos todos alguém conhecido que se tenha separado, ou 2 casais que se tenham separado, um em que os pais, que o casal se consegue continuar a dar bem e prevalece o património que tem e os filhos, e outro em que é em litígio absoluto.
E vejam os comportamentos, as dificuldades porque passam uns e passam outros. E tudo o que destrói, o que consegue levar a bem ou mal. E, portanto, isto não dá. E quando se fala de trabalhadores, estamos a falar de pessoas, estamos a falar de famílias, estamos a falar de vidas humanas, estamos a falar de toda esta complexidade de pessoas. E estamos a falar que são 450, ou 405, ou 400, bem, estamos também a fazer aqui um bocado de roleta russa, porque eles são 1140 trabalhadores, e neste momento ninguém sabe qual é que vai para a rua. Eles estão-se a sentir em roleta russa. Esta aqui é a grande verdade. E mesmo que seja, para dizer que não podemos ter tantos, o processo que possa haver, ou não sei se tem que haver, se não tem, de deixar de sair alguns, não se conduz desta maneira. Nós estamos a falar com pessoas, estamos a falar com gente que tem famílias, que tem pais, que tem filhos, e isto não é forma de se discutir este processo de todo, e é prejudicial. Depois temos aqui uma outra questão que o Barão das Neves focou há bocado na entidade, que é a ERSAR. A ERSAR emitiu um parecer para isto. E o parecer da ERSAR diz exatamente que não se deve fazer qualquer denúncia a este contrato sem que primeiro se faça esta partilha. E é contrariando este parecer que vem na documentação da Câmara Municipal, depois deste parecer, que exatamente a Câmara, a correr e à pressa, isto não parecia uma maratona, isto parecia uma estafeta de 400 metros. Isto parecia uma estafeta de 400 metros. Com obstáculos. Claro. E portanto parecia que estávamos numa estafeta. Contrariando tudo e atropelando todos. E portanto eu penso que o ponto que nós estávamos a discutir, que gostaríamos de ter discutido, porque não nos deixaram discutir, era exatamente a denúncia deste contrato. Bem, e pergunta-se porquê? Porquê isto a correr? Isto não é assim sem mais nem menos. Isto, para ser a correr com esta objetividade toda, tem que haver razões, não é? E nós já sabíamos todos que há uma dificuldade de entendimento muito grande entre a doutora Susana Amador e o Carlos Teixeira em Loures. Nós já sabemos até que o Carlos Teixeira já não vai ser o próximo Presidente da Câmara de Loures. Eu até suspeito que a Susana Amador também não vai ser a Presidente da Câmara de Odivelas no próximo mandato. Não é? Um não vai ser de certeza porque claramente não pode. E outro, eu estou convencido que o povo também não a quer lá. E portanto não poderíamos esperar 8 meses para ver o que é que vem daqui e se uma birra de 2 pessoas, porque isto não passa de uma birra de 2 pessoas, pode criar instabilidade. Eu já nem digo nos odivelenses, mas nas famílias daqueles trabalhadores, por 8 meses, por uma birra de 2 pessoas. Exatamente. Mas se é uma birra de 2 pessoas, será que estas 2 pessoas não se podem retirar de jogo e dar lugar a alguém que consiga mediar isto? 2 pessoas implicam desta forma com 1140 famílias e com 300 mil pessoas nos 2 concelhos? Isto é forma de fazer política? Não é. Isto é calamitoso, isto é uma vergonha, isto é de uma responsabilidade total. Agora vou... ainda mais sabendo as posições que teve a Assembleia Municipal de Loures, que podem chamar de oportunista, ou a Câmara Municipal de Loures, que podem chamar de oportunista, mas que se mostrou aberto ao diálogo. E, portanto, ao mostrar-se aberto ao diálogo, e foram os partidos todos, não foi só o PS ou o PSD, sim, foram todos, do OPC ao Bloco, foram todos. E, portanto, tendo esta porta aberta, ela só tinha que ter retirado este ponto. Paulo Gonçalves. Bem, só para lembrar que Salvaterra de Águas e a sua Presidente também teve uma criança nas mãos. É que antes de ser do Bloco era da CDU e já este problema já lá existia. Então, é preciso a gente lembrar de onde é que os problemas vêm. Por aí não. Qual das crianças Paulo, por aí não, porque a empresa foi constituída em 2009. Foi em 2009. Foi em 2009. Eu tenho aqui papéis, depois ofereço no fim. Está aqui. Depois no fim mas aqui, foi constituída em 2009. Vamos lá ver, aqui não se está a discutir o preço da água. Estamos a discutir um bom serviço público. É claro que quanto mais baixo tiver o valor da água, melhor. O que é que focou? O que eu disse é todo o setor que passou para o privado ficou mais caro.
A prova evidente é que O temos que setor... mostrou uma empresa, se todas as empresas são municipalizadas, portanto é serviço público ainda. Se é capital municipal, é dois serviço exemplos público. bem recentes aqui. O privado são empresas. Que é Mafra e Salvaterra de Magos. Empresas são privadas? Mafra é uma empresa privada. Mafra foi então é a única privada que conseguiu mostrar. O senhor Ministro está aqui. Mafra é privado. Mafra é privado. Portanto, não é uma empresa municipalizada. Não, e esta empresa, que é uma empresa criada por estas câmaras, que não é uma empresa privada. E antes de ser privada, era mais barato ou mais cara a água? O meu amigo faz essas perguntas por mail que eu respondo-lhe amanhã. Pois. Mas é que eu aqui não sou aquele jogo do eu sei tudo. Também para lembrar, e que o meu amigo Jara Brasil lembrou, já tanto a esquerda como a direita, em vários pontos, não só na Assembleia Municipal de Odivelas, mas também posso referir Loures, que também votaram sempre da cor. Aliás, na carta aberta do dia 4, do Presidente Carlos Tavares, desde o PSD ao CDS, mas aí está o PS e o PSD. De todos, estão mas aqui é importante salientar que está o PS e o PSD. É o que eu estou a dizer, todos, a esquerda, a direita, se agora se abriu este leque de oportunidades... E era o que eu ia referir, se há aqui a oportunidade, antes da Assembleia Municipal do dia 7, estava aqui a oportunidade do diálogo, e vamos ver se ele estava de boa ou de má fé. Portanto, ele abriu a porta... Havia uma responsabilização das forças políticas de Loures para fazer o diálogo. Exatamente. Algumas já queriam o diálogo, não é? Agora estavam responsabilizados de fazer esse diálogo. Era responsabilizar também, neste caso, o PS e o PS tinham Odivelas de fazer este mesmo diálogo. Ponto final, parágrafo. E no dia 7 podia ser retirado o ponto como foi pedido, porque tem a ver com base também esta carta, não tem a ver mais nada, e fazer o diálogo. Então vamos lá discutir. Não, a retirada do ponto tem a ver também com a forma com esta estafeta. Com esta estafeta, exatamente. E depois há aqui uma questão... Quando o Carlos Teixeira também propõe a empresa intermunicipal, não foi no dia 4. Isto foi um documento aberto para discussão. No dia 7, em declarações à TVL, é que ele fala... O Carlos Teixeira estava no estrangeiro, atenção. Nós tentámos contatá-lo antes, ele estava no estrangeiro. Este processo decorre todo com ele no estrangeiro. Está bem, hoje já existem telemóveis, não é preciso fazer sinais de fumo. Já estamos um bocadinho mais evoluídos. Nós ainda não conseguimos, por sinais de fumo, filmar. E, portanto, no dia 7 de fevereiro, em declarações à TVL, é que ele fala na disponibilidade e na solução de uma empresa intermunicipal. Portanto, já podemos dizer que há muito tempo, mas foi no dia 7, no mesmo dia que realizou a Assembleia. Provavelmente ele disse da parte da tarde. E houve reunião de Câmara também em Loures, logo a seguir essa entrevista. Portanto, havia a possibilidade... Chamado menino nos braços. Havia a possibilidade de, provavelmente, alguém mais acima, de também tentar unir aquilo que já estava desunido já há 14 anos. Digo eu. Se calhar houve essa tentativa. Segundo o que foi dito da Assembleia, a Sra. Presidente manifestou relativamente ao Secretário de Estado indisponibilidade da agenda para reunir. Agora, mostrou disponibilidade porque, quer dizer, estavam a ver o descalabro que isto estava a dar. Se no mesmo partido estava fracionado em 3 ou em 4, ninguém se entende. Que alguém de cima não tentou, eu digo que tentaram, mas que a senhora... É o que eu estou a dizer, imagino que alguém de cima tenha tentado, não estou a dizer que não tentou, que tenha tentado unir, e pronto, e o Carlos Teixeira teve que dar o braço a torcer e foi o primeiro a fazê-lo. Não se compreende é porque Sandra Amador não fez. Não se percebe a birra, porque se calhar aqui a birra é dar a água do Conselho de Loures a algum conjunto de amigos, na concessão por 30 anos, portanto alguém que vai ganhar dinheiro com isto. Não são os odivalenses, certeza absoluta. E depois há aqui uma questão muito importante, que são os 400 ou 450 trabalhadores e as suas famílias. E provavelmente, marido e mulher, muitos trabalham na mesma empresa. E se o casal ficar desempregado, quem é que assume a responsabilidade do desemprego dessa família? Essa é a questão mais importante. Esta é a questão fundamental. Essa, para mim, é a questão mais importante. E essa é a luta que se devia fazer antes de discutir. Se estávamos a discutir a denúncia, eu percebi que era a denúncia que se estava a fazer, mas ali chegou uma altura que, depois da denúncia, há a entrega ou a tentativa de entrega, que é a concessão durante 30 anos. Uma concessão durante 30 anos. Mas é que a questão está mal posta. Primeiro deve-se discutir a denúncia. Exatamente. E depois, se houver denúncia, é que se pode pôr a outra. Mas fez a coisa ao contrário. Nem podes fazer ao contrário. Nem podes fazer ao contrário. Não podes concessionar nada. Você está denunciado. Não, isso pensávamos nós. Foi feito. Mas há outro exemplo. Foi feito. Isso pensávamos nós. Mas já nós é outra coisa. Mas, Paulo, mas foi feita outra coisa também curiosa nesse aspecto, que foi, primeiro, aprovou-se a minuta, e depois é que houve declarações de voto. Quando não pode haver uma minuta sem haver declarações de voto. E no ponto da ordem de trabalhos, a aprovação da minuta estava antes das declarações de voto
Mas Eu vou-te acrescentar mais um documento, não sei se ele sabe. O ponto da denúncia não traz a documentação. Claro. Pois. O ponto que vem da denúncia para o debate da Assembleia Municipal não traz documentação. E eles iam discutir sobre uma coisa que não estava documentada. Vários deputados que estavam ali pediram várias vezes documentação, tirem-se fotocópias, porque aqui o pavilhão deve ter uma máquina de fotocópias, né? Tem lá o departamento de desporto. No departamento de desporto, mas não houve vontade para isso. Interrompe-se os trabalhos, discute-se. Eu acho que pelo tema, da importância do tema, acho que devia-se ter continuado mais uma, duas, o tempo que fosse necessário, à discussão do ponto, esta coisa também de acabar as coisas à meia-noite, pronto, mas ninguém começa-se às 8h30, termina à meia-noite, não havia tempo, marcava-se outra Assembleia, porque isto é um problema vital. Há aqui duas questões a discutir. Mas se os deputados não tinham os documentos, como é que eles iam... Iam-se tirar cópias. Cópias de quê? Mas tu viste algum documento sobre isso? Não, esse é outro problema, é que também não há o documento. É aquilo que a gente está a falar. A gente começou o processo ao contrário. Só lá vinham declarações de votos. Primeiro vamos dar a concessão, depois vamos fazer a denúncia. E em condições. Mas as coisas também devem ser discutidas com outra dignidade. As assembleias não podem funcionar, as coisas têm que ter a sua dignidade e têm que se respeitar os órgãos. Mas o exemplo vem de cima. O exemplo vem de cima porque, eu não estou a dizer o contrário. Na Assembleia do dia 5... Todos nós temos que saber como é que havemos de estar. Na Assembleia do dia 5 já sabia que ia acontecer esta situação. Portanto, a do dia 5 já nem devia ser na Câmara. Desculpa. Aquela que foi adiada foi dia 5. Eu vejo numa imagem que a Odivelas TV lá põe, vejo um senhor que está permanentemente em diálogo com o Sérgio Paiva. Eu, aliás, já escrevi e continuo a dizer, eu acho que o Sérgio Paiva foi um homem com coragem, porque ninguém queria estar no papel dele. Uma pessoa que está no público, isto é uma coisa que não passa pela cabeça de ninguém. Estar constantemente a dizer ao Presidente da Assembleia Municipal, sei lá, isto é uma vergonha, os trabalhadores não podem entrar. O Sérgio Paiva dizia, olha, esse senhor, rua, porque as pessoas têm que saber onde é que estão. Percebe? Conforme eu aqui defendo que para mim a principal causa são 400 pessoas que têm o seu posto de trabalho no momento de grave que o país atravessa, essa é que devia de ser a principal preocupação. E não venham agora com fediveres, nem com os carrinhos de choques, porque pura e simplesmente andam há 14 anos para resolver este assunto. E há muita gente que está calada e que devia ser ouvida, porque também tem responsabilidade nesta matéria, e estão caladinhos, percebe? Agora, não podem haver assembleias municipais onde parece que voltamos aos soldados unidos vencerão. Isso é ao domingo à noite na RTP1. Ao domingo à noite na RTP1. Eu sei que o meu amigo defendia isso, mas eu não. Defendi e defendo. Pois, mas eu não. Defendemos aqui sociedades distintas. Agora, tem que haver respeito pelas pessoas que ali estão. E os próprios deputados, eu aliás tenho que dizer isto aqui, quando a senhora deputada Fátima Amaral cá estiver, eu vou-lhe dizer isto também a ela. Porque eu acho que ela não respeitou a Assembleia, como o Zé Falcão também não respeitou a Assembleia. Direito é que tem um Presidente de uma Assembleia dizer ao cidadão Paulo Gonçalves que não pode assistir a uma Assembleia Municipal. Não. E mais, e pedir uma identificação. Não. Mas eu sou algum criminoso. Isso não tem direito. Ninguém tem o direito de pedir uma identificação à porta. As pessoas que entraram vão todas identificadas. Na anterior. Ninguém tem o direito. Era o que faltava. Ninguém tem o direito de impedir existir uma Assembleia Geral. É um direito que a Constituição me dá. Eu ainda não ouvi você dizer o contrário. É que um cidadão também deve saber que estar na Assembleia Municipal. Também ficava bem você dizer isso. Isso começa logo pela Presidente da Câmara e pelo Presidente. O cidadão comum. Eu, se for à Assembleia Municipal, estou caladinho, porque eu ali não posso estar ali a fazer comícios. Não é ali o papel. Os comícios é depois noutras alturas. Não é ali. Porque se calhar não lhe acontece assim, ficar sem um emprego. Se calhar se acontecesse, se calhar reagir de maneira diferente. Torna a dizer que eu sou o primeiro. Torna a dizer que eu sou o primeiro a criticar esta gestão de recursos humanos. É muito complicado. Mas se vamos por aí, então a Assembleia da República não funciona. Mas eu acho que é complicado. Porque as pessoas que têm um emprego e que estão lá a discutir a vida dos outros, se fosse ao contrário, estavam a fazer exatamente a mesma coisa. Portanto, a gente não pode criticar quem está a criticar. Há formas de luta. Há formas de luta que pura e simplesmente as pessoas da forma devem como usar, está, todas as formas de luta são possíveis. Também já sei que o meu amigo é esse favor. Paulo, quando pior, melhor, eu já não sei é pior, que o meu amigo pior que isto que o PS e o PSD já fez, não quer dizer... Não, estou a falar pior, melhor, mas é nas lutas. Eu já sei que o meu amigo é defensor daquela das greves quanto mais melhores e essas coisas por aí fora. Eu não.
Eu não. Eu sei que é defensor de uma greve a começar à meia-noite de domingo e acabar às 7 horas de segunda-feira. Não, sou defensor das greves. Que essa não prejudica ninguém. Pois, você é defensor das greves para prejudicar as pessoas. Está a ver? Pelo serviço. Está a ver? Normalmente, de meia-noite de domingo às 7 horas de segunda. Eu não sou adepto de prejudicar ninguém. Eu sou adepto é que a greve deve servir para alertar a luta das pessoas. Claro. Não para prejudicar, não... E todas elas são feitas para alertar. O termo foi o meu amigo é que usou. Não para prejudicar a população. Vamos voltar a sentar-nos na Assembleia. Barão das Neves. Olha, eu há bocado não falei, mas queria dizer aqui 2 ou 3 coisas que já foram aqui focadas. Primeiro, a questão das partilhas, nós há bocado focámos aqui, o Miguel depois chamou-me a atenção da questão da população e da questão geográfica. É importante discutir isto, porque o município de Loures, além de ter mais pessoas, tem também uma área muito mais extensa, portanto, onde, pura e simplesmente, são necessários, e falando um bocadinho de uma linguagem para as pessoas perceberem, infraestruturas, canos, portanto, é necessário um maior investimento. E, portanto, esta parte, e focando ainda outra vez aos 40-60, não me parecia correta. Depois, a questão do património. Eu ouvi 3 ou 4 pessoas que estiveram ligadas a esta questão das partilhas, e esta questão não é clara, porque há quem diga que todos os canos que estão na área geográfica de Odivelas já pertencem a Odivelas a partir da partilha. Portanto, há quem diga que não, há quem diga que são património dos serviços municipalizados. Portanto, quem é que os pagou? Foram os chamados. Miguel, há quem diga que com a partilha dos municípios ficou a pertencer ao Odivelas toda aquela infraestrutura. Portanto, em relação à questão da... Ainda é a parte mais pacífica. Sim, depois há outras questões. Os contadores que estão em tua casa já não são. Estão pacíficos. É melhor não me recordar disso. Não, mas a gente leva uma vida inteira a pagar aquilo. Não, mas e aquilo é do século passado. Todos os cantos é mais fácil do que a dos contadores. E a lista de clientes também é muito importante. Como é que alguém vai debitar a água se não tiver a lista de clientes? Claro, é evidente. Isso é que eu já estou a perguntar pelos contadores. Bem, eu acho que sobre litígio as coisas nunca se conseguem fazer. Vai ser mais difícil, pelo menos. Não se conseguem, não se vão realizar. Quer dizer, vai haver aqui, isto vai ser o que eu chamo uma guerra perdida, mas quem vai perder mais, e aí penso os consumidores. De acordo, não, são os trabalhadores. Isso era outro aspecto, digamos, no serviço. No serviço são os consumidores, mas aquilo que mais me preocupa em todo este processo são realmente essas 400 pessoas que poderiam eventualmente ficar em seu posto de trabalho. Isso é que me preocupa. E sendo, já não basta aquilo que é, sendo, porque há muitas maneiras a calcular isto, como dizia aqui o Miguel. Porque é que não se fazia uma divisão e não se podia haver uma privatização, mas a empresa que fosse tomar conta disto assumia aos trabalhadores. Não assume. Assumia aos trabalhadores. Esse modelo é possível, esse modelo aconteceu em Mafra. Mas não ouviu que a resposta que a Presidente deu? Esse modelo, não ouvi, não. Mas a Presidente respondeu a isso. Já assume 100. Pois, mas e não pode não ser. Assumir. Pois, mas não pode ser. Não a pode Presidente, resumidamente, assumiu mim... que esse problema não é nosso. Acho que é um problema... Não, mas isso está dito, está gravado. Acho que é um problema... A Amador disse isso. A doutora Susana Amador... Não, mas a Susana Amador é uma pessoa tão humanista. O problema é nosso, o problema, aliás, é todo, é nosso. É uma pessoa tão humanista e foi capaz de dizer uma coisa dessa. Mas o Chara Brasil ouviu ou não? Não, mas ela disse isso. Disse isso, com todas as letras. O Chara Brasil está a ironizar. Era impensável ouvir a Susana Amador, uma pessoa tão humanista e tão preocupada com as questões sociais. Mas é humanista com as formigas que não as pisa. Aos trabalhadores pisa. Essa é a grande diferença. Não, eu acho que sinceramente... As pessoas sensíveis não matam galinhas, mas comem galinhas. Exatamente. Desculpa-me. Eu peço desculpa, mas o que é que você disse? Não, citei aqui uma poetisa que dizia que as pessoas mas concretamente sensíveis... Quem é essa poetisa? Sofia de Melbreina. Epá, os meus parabéns. Isto hoje está um programa de Papa espetacular. Eu estou admiradíssimo com o António. Eu estou hoje a conter-me um bocadinho para além do... É carnaval! Com o António hoje. Eu estou-me a conter hoje para não... Uma coisa, pá, Sofia de Melbreina, Papa Ratzinger. Epá, António, eu vou daqui radiante hoje. É um programa não vale aqui. Que enche as medidas. Nada mudou. Acabou. Que enche as medidas. Voltando ao assunto sério que nos traz hoje aqui. Eu gostaria... De focar aqui, acho que é importante. Eu acho que este assunto não está fechado.
Pois. A sensação que eu tenho, podem dizer-me que se calhar poderei ter, eu acho que Odivelas está a usar isto para fazer pressão sobre Loures. Portanto, eu acho que este assunto não está fechado. Eu acho que vai aparecer uma varinha mágica, vai haver um ping, e antes das eleições autárquicas vai haver aqui uma solução. A tutela chama os dois e resolve? A magia, o golpe de magia, não o vou revelar porque ainda não chegou. Ainda estou na página 2 e, portanto, ainda não li o livro todo. Mas vai haver aqui uma solução que vai, com certeza, até porque as pessoas não são parvas, com certeza, para estarem a dar tiros nos pés. E, portanto, quer-me parecer que isto é uma forma de a doutora Susana Amador fazer pressão nos calos do doutor Carlos Teixeira. E, pelos vistos, está a resultar. Porque a expressão que o Paulo utilizou há bocado é aquilo que corre nas pessoas, é que o Carlos Teixeira, neste momento, de manhã, à noite, vai para a cama e vai sempre assim, com medo de deixar cair o menino está-lhe nos braços. Vocês devem estar a brincar. Não estou, não. Não estou, não. É uma leitura que eu faço. Miguel, pode ser errada, mas é uma leitura que eu faço. Vai aparecer uma solução que seja de bom senso, penso eu, porque tudo o que foi discutido até agora não pode ser de bom senso. Nós não podemos, de maneira nenhuma, eu acho que é uma solução de tiro no pé, completamente suicida, estar a mandar 400 pessoas para a rua neste momento. Repara, os serviços municipalizados, as câmaras municipais, as duas, Odivelas e Loures, e serviços municipalizados, representam uma percentagem muito grande de pessoas que estão empregadas nestas três instituições, chamemos-lhe assim. Portanto, não podem correr o risco de mandar 400 pessoas para o desemprego. E serão só 400 agora. E serão só 400. É que os Chumais de Loures também fica sem clientela suficiente para justificar. Mas está imenso. Nós já estamos a falar da água. Segundo a Fátima Amaral, disse aqui num programa há bem pouco tempo, não chega aos 1.200 colaboradores. Sim. Não chega aos 1.200 colaboradores. Numa percentagem que estamos a apontar nestes 60-40, estamos a falar em 400 trabalhadores. Mas sejam 400 ou sejam 500 trabalhadores, António, isto são completamente, é um ato suicida. Mas se calhar não serão 1.000. É que isso é as contas que estamos a fazer. É que o processo de privatização em Odivelas pode ser acompanhado de um processo subsequente de privatização em Loures. Nós não sabemos. Pois. Isso é futurologia. Isso é futurologia. Então está a ir ao encontro daquilo que eu estou a dizer. Pois estou. Mas estou a ir... pronto. Estou a colocar os pontos... Estão a ir ao encontro daquilo que eu estou a dizer. Mas atenção, vamos fazer... Aquilo que falámos aqui há bocado é assim, é com a incorporação desta massa de trabalhadores ou não é com a incorporação? É que uma coisa é nós privatizarmos e dizermos assim, vou mandar 400 pessoas para o olho da rua, mas agora vou pôr isto aqui numa empresa que vem para aqui, que só quer 100 trabalhadores e que... Mas aí só a Maia... Eu deixo-me só recordar-lhe o seguinte, eu há pouco disse aqui que não acho correto que uma situação com esta grandeza não tenha uma discussão à altura. E concordo quando o Miguel diz... O Sr. Deputado Miguel Cheira Brasil diz que é inadmissível que estes assuntos não sejam esclarecidos e discutidos. Nem acho que a Assembleia Municipal foram. Esta é que é a grande questão. Mas há mais assuntos, não têm ido às comissões. Mas este é mas não tem a grandeza deste. Este é o assunto mais importante deste mandato. Exatamente. Não, mas eu digo é que a filosofia é comum. Já não é a primeira vez que um assunto importante, não tão importante como este será o mais importante, mas que não passa pelas comissões. O provedor do município foi às 6 comissões. O provedor do município. Resultado, ainda não há. E não sabemos o que é. Estão a fazer foi a quantas comissões? Sei, todas. Mas qual provedor, Miguel? Qual provedor? Todas. Qual provedor? O provedor do município. Mas qual? Mas não são dois? Era dois. Mas essa proposta já foi às 6 comissões. Bem. Os dois provedores? Ver os dois provedores. E não há. E não há. Como dizia o antigo ditador, quando não se quer resolver um problema, cria-se uma comissão. Chara Basílio, chegou finalmente a sua vez. E chega com muito tempo. Aliás, este programa vai ter continuação para a semana, não é? Que é impossível estar a discutir isto tudo hoje. Eu penso que há aqui um filme que nós não temos bem a ver. Eu peço desculpa ao meu colega aqui do lado direito,
O Presidente Carlos Teixeira, neste momento, está-se a borrifar. Ele não está cá daqui a 8 meses. Vocês já perceberam isso? O Presidente Carlos Teixeira não está em Loures nos próximos meses. E, portanto, ele está-se a borrifar. Presidente da Assembleia Municipal. Ele está-se a borrifar para os problemas que possa ter a senhora Susana Amador. Não é? Isso vai pagar ordenados, vai ficar com mais 40 empregados, menos 50 empregados, mais 100 empregados, mais 500 empregados, mais 1000 empregados. O Sr. Carlos Teixeira, daqui a 8 meses, está de frosques. É que esse não está lá. E, portanto, não vai ter... Não tem vontade nenhuma sequer de resolver isto. E, portanto, isto foi um filme muito engraçado, que a senhora Presidente olhou para 140 mil habitantes que têm Odivelas e diz assim: eles estão mal servidos, têm o lixo à porta. Teve aquela história agora na passagem de ano e de Natal, da greve, nem é greve, é falta de carros para trabalharem, não têm água e tal, é uma chatice, e de facto é uma chatice, as crianças não vão às aulas, o comércio não funciona, e portanto eu vou arranjar aqui uma coisa, um facto político para os contentar. Não é? Porque ela está lá há 8 anos, não é? E há 8 meses as eleições, eu vou resolver o problema da água, vou privatizar, e ganho as eleições a brincar. Isto foi o que foi na cabeça dela. Isto é o que foi na cabeça dela. Não é? E, portanto, avança para este processo desta forma, leviana. Os trabalhadores, não é problema nosso, não querem saber. 100, isso não quer saber. 450, não quer saber. Não é? E avança para este processo desta forma leviana. Não é? E agora eu venho aqui e venho perguntar quais são as consequências disto. Que era a parte que eu dizia que era a minha última. Consequências teremos. Bem, temos desde logo a questão dos trabalhadores, que já aqui foi falada, a parte humana e a parte de serem despedidos, mas temos outra, e que não vou bater mais aqui, porque já está ao longo destas... já está muito falada. Mas temos uma questão. 40% é Odivelas. Vêm para a Câmara de Odivelas com a denúncia do contrato. Infringimos a lei das competências. Aquela que ela tem tanto medo de infringir, não é? Porque não quer ser fiscalizada. Com estes 40% dos trabalhadores, na Câmara Municipal temos muita pena, infringimos a lei das compatibilidades, dos compromissos. As pessoas lá em casa não devem saber bem o que é isto, a lei dos compromissos. Alguns não saberão. Bem, isto implica que as transferências, isto vai ter penalizações nas transferências que vêm do Estado para as câmaras. Ou seja, se a senhora Presidente da Câmara, com a Câmara do Estado paupérrima em que está, com dívidas de milhões à la longa, há 25 anos, não é? É apanhada a violar a lei dos compromissos, as receitas do Estado para a Câmara descem. E, portanto, o problema financeiro da Câmara ainda se torna maior. Depois, esta questão da concessão prevê desde logo um aumento da água em 2014 em 9%. E, portanto, já está implícito aqui um aumento do custo da água. Depois tem as questões jurídicas. Questões jurídicas sobre um processo desses é um processo interminável com milhares e milhares e milhares e milhares de euros para advogados. Um processo destes, resolvido desta forma, é um processo que se arrasta nos tribunais por anos e anos e anos e com milhares e milhares e milhares de euros para advogados. Não tenho daí qualquer dúvida, vêm parceiros de todos e mais alguns, mais do que estes todos. Que aí é que nem os 40 juristas estão na Câmara. Mais avanças. Pois com certeza. Aliás, eu estou para ver porque é que é esta pressa. Mas isto mais tarde, se calhar, saberemos. Ou não saberemos porque isto não se vai concretizar, espero eu. Pronto. E ainda podemos ter as represálias do Sr. Carlos Teixeira em Loures. Ninguém fala. Ele falou. Ele disse que a partir de 1 de março estão preparados para deixar de recolher os resíduos sólidos. O que é que se passa se o Sr. Carlos Teixeira quiser fechar a torneira porque denunciar o contrato nesse imediato dia? Não, mas há um pré-aviso de 1 ano que tem que ser dado. Também a denúncia tinha que ser feita de uma certa forma. Tem 1 ano. Pronto. Só ao fim do ano é que podem aplicar os serviços. E se o Sr. Carlos Teixeira perguntar, vai para o tribunal, a Sra. Susana Amador vai chamar a polícia para abrir os canos? Não é? Aliás, se o Sr. Carlos Teixeira mandar suspender a recolha dos resíduos sólidos, vamos chamar a polícia para limpar? É que já tivemos agora no Natal os lixos sólidos e não havia lá a polícia animal limpar. E isto pode acontecer.
Mas não foi em todo... Isto pode... Houve zonas onde foi recolhido o lixo. E isto pode acontecer. Poucas. E isto é um problema de saúde pública. A questão do lixo é uma questão de saúde pública e a questão da falta de água cortada completamente é outra. Há países onde ainda é mais. E, portanto... A pressão da Susana Amador pode também dar origem a pressões da parte de Carlos Teixeira também. E, portanto, vocês não se podem esquecer que o Carlos Teixeira já não é candidato. E, portanto, a ânsia de uma pode ser a alegria do outro. Não é? E, portanto, é isto que está tudo em jogo. Foi isto que esteve em jogo. E houve, sobretudo, esta... tudo é maltratado. Tudo é maltratado. Vocês vejam. O pavilhão multiuso, estamos a pagar 145 mil euros por mês durante 22 anos. Como é que este processo foi tratado? O Odivelas Futebol Clube, como é que o processo foi tratado? Sintejo. A Sintejo, como é que o processo foi tratado? O Val Grande, vê-se o vereador Carlos Teixeira a dizer que é um caso especial e que teve favor. O Paulo César teve favores. O aluguer do pavilhão ao Sporting, como é que foi tratado? Quer dizer, pagamos 145 mil euros, recebe-se 10 mil com água e luz incluído. A 10 mil, nos terrenos do 11 meses. 11 meses. A cedência. O Sporting só paga 11 meses. É indiferente, é tão bicharuco o dinheiro que vem do Sporting. É o calendário pode pagar 13. A forma leviana. Um mês é férias. A forma leviana, como são entregues os terrenos onde estava o Odivelas ao Sporting, e que eu avisei que o Sporting não tinha condições sequer para garantir aquela obra, porque não estava em condições financeiras de o fazer, por muito que me custe, eu avisei, e eu agora estou para ver quem é que faz aquela obra. Eu já era contra a obra, mas aquele contrato está tão mal feito, foi feito tanto à pressa, que eu agora quero ver como é que vai ser. Aliás, eu estou para ver quem é que vai pagar a demolição que lá estão a fazer. Ora, se o Sporting não tem dinheiro para pagar os ordenados aos funcionários, tirando os jogadores, como é que o Sporting tem dinheiro para andar a fazer demolições? E como é que vai ter dinheiro para continuar com aquela obra? E, portanto, este processo do SEMAS, todo este processo do SEMAS, é exatamente o reflexo deste mandato da doutora Susana Amador com as celebridades do PSD local. Paulo Gonçalves. O Charaboras, ele tira-me das palavras, porque eu estava a ver aqui as consequências e as virtudes que tem. Há uma virtude, mas depois vou voltar à frase da menina, depois a criança nos braços é a variação que vier a seguir à Susana Amador. Também estou convencido que isto não foi um tiro no pé e aqui o Carlos Teixeira deu outro tiro no outro pé da Susana Amador para não ganhar as eleições daqui a 8 meses. Porque eu acho que o povo e os odivelenses não vão ter memória curta nesta situação e não vão dar um aval a quem destruiu um clube de futebol, a quem quer privatizar a água, que é um bem da humanidade, não é um bem meu, nem seu, nem do Chara Brasil, nem do Barão das Neves, é um bem de todos. A única coisa que eu posso criticar é quando as pessoas usam mal a água e desperdiçam a água, porque quando essa acabar, não é o petróleo que vai substituir a água, nem o leite, nem nada. Portanto, isso é que devia ser uma discussão superior que devíamos ter quando a gente discute. É uma outra discussão de grande importância ao qual os líderes das grandes nações não querem discutir porque a água não interessa. Mas querem dar a água a meia dúzia de pessoas para gerir como se gera o petróleo. Mas aqui, repetindo, porque isto que é importante, e já disseste que isto é um tema que tem continuidade, há consequências que são gravosas. É os trabalhadores, é os municípios que vivem no Concelho de Odivelas, é o município que vai ter mais custos, é o aumento da água, e há aqui uma questão que também é importante, é a saúde pública. É que a gente esquece, estamos a falar de saúde pública também. Isto também é importante. E há outra coisa que aqui a questão do SEMAS, porque a gente depois olhamos as coisas enviosadas. Há um problema, é a gestão do SEMAS. A gestão é que está inquinada, mas quando se pede, portanto, que aquela gestão saia, estamos a dizer ao Carlos Teixeira também para sair. Portanto, há aqui uma dupla situação ao qual ele próprio dizia que não, e por isso é que veio agora assumir mais tarde uma gestão intermunicipal, vamos fazer vamos fazer isto em conjunto para ver o que se resulta. É claro, é uma fuga para a frente, ia pegando as suas palavras, ele daqui a 8 meses,
como não há responsabilidade política, porque os políticos não são presos, estejam 400 pessoas despedidas ou não, ou 500, ou seja, aquilo que for, existe ou não existe a SEMAS, ele já não está cá para contar a história. Porque isso é importante, Paulo. Você, ele está aqui um comunicado feito pelo sindicato. Este comunicado que eu guardei religiosamente foi dado pela Fátima Amaral. Já aqui põe em causa a gestão dos SEMAS. Portanto, já não tem a ver só com esta questão. Já tem uns meses até. Eu sei. Um mês, ou se calhar, já. E aqui, olha, aqui já tem um exemplo de questão de saúde pública. Porque esta questão não se põe só agora. Põe-se quando o lixo se acumula nos contentores durante dias e dias. Mas já aqui... Mas isso tem a ver isso tem a ver quando foi reduzido o trabalho suplementado aos trabalhadores, quando deixou de fazer recolha à noite, passou-se a fazer de dia, que a gente também vê, eu passo na rua e vê, e a gente vê. Portanto, há aqui uma poupança... E foi entregue aos privados, diz aqui. E os trabalhadores sem meios para trabalhar veem o seu trabalho ser realizado por empresas privadas. Está aqui escrito. Sim. Não, portanto, já esse processo não foi o serviço, já se iniciou. Isso é como os jardins, aqui uns são privados, outros pertencem à Câmara Municipal, outros pertencem à Junta de Freguesia. Portanto, isto é uma salganhada. Portanto, é a variação que temos, é a gestão que temos. Mas aqui, a gestão do SEMAS foi se estruturando ao longo dos anos. Não tem nada a ver com a capacidade e o bom desempenho dos trabalhadores. Não vamos confundir as coisas. Porque quando há uma má gestão, por melhor que seja o trabalhador, a má gestão anda lá a continuar. E depois, manobrar números também é fácil. Este comunicado tem um mês, não tem assim tanto tempo como isso. Tem um mês. Mas há outros que já vêm falando mas este história, concretamente tem um mês, é de início de janeiro, tem um mês. E, portanto, é uma situação que está-se a prorrogar no tempo. Agora, a questão essencial é, e esta discussão vai continuar, o que é que vamos fazer a estes 450 trabalhadores, sejam 500, podem ser os 1000 e tal, porque uma empresa em concessão ou numa situação de privatização, a empresa não tem responsabilidade nenhuma de ficar com os trabalhadores, tem a responsabilidade de assegurar serviços. Só se no contrato das partes, sei lá, fica obrigado a ficar com os trabalhadores. Sim, mas isso é outra questão. Mas eu não vejo isso em nenhum contrato de concessão. A autarquia não pode mandar 1000 pessoas para a rua, isso está tudo doido. Não pode. A última restituição da banca mandou com 4000 trabalhadores para a rua. Portanto, está a comparar coisas que não são comparáveis. Desculpe lá. Está a comparar a banca e aguenta, como diz o outro, está a comparar a banca com trabalhadores de uma autarquia. E, portanto, essa questão não é... Portanto, isso manda para a rua e há empresas que fecham no domingo não é a mesma numa sexta-feira coisa, e quando abrem na segunda abrem com outro nome e com os trabalhadores à porta da empresa. Essa é uma realidade que nós, infelizmente, vamos assistindo no nosso dia-a-dia, mas não é a mesma coisa do que a Câmara de Loures, por exemplo, dizer que estes 1000 trabalhadores estão... A Câmara de Loures não pode fazer. Eu estou a falar da Câmara de Odivelas que pode fazer. Não, mas falamos dos 1000 e tal trabalhadores, estamos a falar da responsabilidade. A gestão dos SEMAS, a Câmara de Loures é um objeto. As pessoas como o Charles Brasil disse, daqui a 8 meses o Carlos Teixeira não está lá para saber disso. Nem ele, nem a direção dele. Se Deus quiser também não está lá a Sra. Amadora. Se Deus quiser também não. Se Loures criar uma empresa, já não é só a doutora Sra. Amadora que é mais... Essa é que é a situação que... Já o lobo mau, passa a ver lobo mau, passa a ver uma série deles. Eu não queria... lembrar, e só para terminar, eu continuo a defender que o serviço de água deve ser público, 100%. Não deve haver concessão nem no seu todo, olha, nem parte. Para ficar bem claro, devo-lhe dizer que eu acho que, por exemplo, o serviço de recolha de lixo devia de ser privado. E para ficar bem claro, é a minha opinião. Diz o Carlos Teixeira, o Presidente Carlos Teixeira, que essa é uma competência exclusiva das câmaras, a recolha dos resíduos sólidos. E que Odivelas tem que assegurar isso. Então o Carlos Teixeira andou 14 anos só agora é que está a dizer isso. Enfim. Bem. Alguma coisa mais que Sra. Basílio quer acrescentar? Alguma frase? Não, para a semana a mais, não é? Para a semana a mais. Este programa... e com menos tempo. Quem vier para a semana fica a ganhar, porque vê este programa e diz assim, a Fátima Amaral na sexta-feira vai estar lá em casa, já estou a ver o Barão das Neves, isso, aquilo. Chega aqui na semana que vem, eu tenho que vir de escudo. Eu acho que ficou claro que tudo isto é uma manobra política a 8 meses das eleições, atropelando tudo e todos, mas convém esclarecer que o que estava em debate e em discussão da Assembleia era a denúncia do contrato, que ninguém sabe, e que esse ponto não chegou a ser discutido. Miguel, eu acho que também fica claro é que um assunto destes não pode ser tratado com esta ligeireza. Isso é que é essencial. Mas eu ouvi um deputado dizer porque a pressa. Essa frase, qual a pressa? Quem é essa frase?
Perguntei 5 vezes. De quem é essa Há frase? vários. Há o do Char, eu subscrevo. a coisa, a Fátima Amaral também o disse. Eu subscrevi, eu parafraseei o António José Seguro e fiz essa intervenção na primeira Assembleia Bem, Municipal. parecia que era o António José Seguro. Tu prefatiaste quem? O António José Seguro. Este programa hoje. Está um espetáculo, hoje não é? vou- Magnífico. Nas 5 vezes. Qual Eu é a hoje pressa? vou. Qual é a pressa? Este programa, para além de Qual é a católico, pressa? está muito cultural. Miguel Chara Brasil Qual é a pressa? para fazer. Ok. Vamos terminar aqui e hoje esta primeira parte, digamos assim, deste debate centrado à volta da Assembleia Municipal de 7 de Fevereiro e das duas anteriores e do assunto mais que vai perdurar ainda durante algum tempo nas nossas conversas, que será os SEMAS. É um assunto que, tal como o multiusos, vai ser um assunto recorrente, estou certo disso, até porque haverá o pré-aviso, haverá mais algumas pressões de um lado e do outro, e nós, que estamos na panela de pressão, vamos continuar por cá e até à próxima semana. Obrigado para quem nos está a ver neste momento lá em casa. Voltamos na próxima sexta-feira. Obrigado.